Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã abençoada para falar um pouquinho do Senhor, da palavra de Deus. Vamos estudar um pouquinho juntos hoje sobre adoração. O que é adoração? Será que nós temos adorado ao Senhor de uma maneira correta, íntegra, como a Bíblia nos ensina? E rapidamente, irmãos, não quero estender muito dentro daquilo que a gente tem proporcionado em todas as aulas, tem muita coisa para se falar sobre adoração e a gente separou alguns textos, algum material para falar um pouquinho sobre adoração. E eu queria começar lendo em João 4, 23 e 24. É uma palavra conhecida, mas a gente vai iniciar com essa palavra aí. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Irmãos, a gente precisa entender que a adoração é uma coisa e o louvor é outra. O louvor é fato de exaltar, de glorificar, de elogiar. A adoração, eu peguei aqui no dicionário, é uma demonstração de afeto, de respeito, de submissão, amor extremo, que se dedica a alguém ou alguma coisa. É um imenso sentimento de devoção, veneração, ato pelo qual reconhecemos nossa dependência a Deus. Adoração, irmãos, é pelo que o Senhor é, não pelo que Ele faz. E quando se adora a Deus? Muitas vezes a gente traz muito essa questão de adoração ao louvor. Claro que o louvor também faz parte, mas faz parte, é um conjunto. Então, quando se adora a Deus, se vocês quiserem anotar aí os versículos que eu vou estar lendo, alguns eu vou estar citando, depende do tempo aí, e então todos esses eu vou estar citando alguns versículos, mas eu vou falar e já vou ler rapidamente, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, aí você volta um pouquinho aí e vai anotando caso você tenha perdido, que esse material vai estar gravado, então fica um pouco mais fácil para meditação, tá bom? Então vamos lá. Quando se adora a Deus, quando nós oramos, oração é uma adoração a Deus. Olha lá em Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, a oração é a forma de falarmos com Deus, de anteciparmos e nos protegermos das investidas do inimigo, aqui em Efésios 6 fala da armadura, então seria a lança. Então, quando a gente joga essa lança, a gente está antecipando o ataque do inimigo. E a oração, quando a gente ora e adora o Senhor em espírito, a gente está reconhecendo que Ele é o nosso Deus e ao mesmo tempo nós estamos vigiando e sabendo que necessitamos dEle, que conversamos com Ele, pois precisamos dEle. Outra coisa também, quando a gente adora Deus, é quando se lê a palavra. Quando a palavra é fundamental, é vital, sempre falo isso. Nós precisamos da palavra para a nossa vida espiritual, senão nós não vamos saber como lidar com determinadas situações, não vamos saber como adorar ao Senhor. Através dela a gente vai aprender isso, E olha lá em Colossenses 3,16, a parte A, fala assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. E estamos, irmãos, buscando conhecer mais o Pai. Quanto mais se conhece, mais íntimo, mais conhecemos sua vontade. Então, é fundamental a gente conhecer a palavra, porque a gente conhece a vontade de Deus
e a vontade dele é que nós adoramos em espírito e em verdade. E está aqui na Bíblia como a gente proceder com isso. Olha a parte B do versículo de Colossenses 3,16, fala assim, ó, adorando o Senhor, né? Vou ler desde o começo, mas eu vou dar ênfase na parte B. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Aí a parte B, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e vosso coração, em vosso coração. Então, irmãos, como eu falei, a palavra do Senhor é quando a gente lê a parte A, e a parte B é quando a gente canta. A gente também louva o Senhor. Até pulei um pedacinho aqui. Então, quando a gente canta também, está lá em Colossenses, com salmos, hinos, cânticos espirituais, a adoração através da música para Deus é uma expressão pública de amor ao nosso Deus. Por isso que a gente sempre fala que a gente precisa conhecer a palavra, porque muitas vezes existem músicas, expressões que estão em desacordo com a palavra. Então, muitas vezes a gente está cantando, está falando alguma coisa que a palavra de Deus está dizendo o contrário. Então, a gente tem que tomar cuidado com determinadas letras, com determinados cânticos que vão de encontro, que vão contra o que a palavra nos ensina. Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra e para cantar o que a palavra nos diz, nos ensina, tá? Então, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente canta, a gente está adorando ao Senhor. Amém? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, é uma forma de adoração, porque se eu amo, eu obedeço. Eu obedeço não porque eu tenho que obedecer, não, sim porque eu amo, porque é uma expressão de adoração. Olha lá em Romanos 13. Aí está do 1 ao 6, mas eu queria ler apenas uma parte do versículo que fala assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Tá lá em Romanos, no versículo 6. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Como que eu posso adorar? Como que eu posso amar se eu não obedeço? Como que eu posso saber o que obedecer se eu não leio a Escritura? Então, entende que uma coisa ligada encaixa na outra, né? Então, irmãos, e aqui fala também das autoridades terrenas. Então, eu não posso nem chegar a Deus se nem na terra eu obedeço, se eu deixo de pagar o meu imposto, se eu sonego, se eu, de repente, estaciono, coisas mínimas, estaciono num local que é para deficiente, que é para pessoa idosa. Isso é um desrespeito às leis, às normas, e fere. E Deus fala, se você resiste à ordenação, você está resistindo a Deus. Então a obediência começa materialmente para a gente chegar espiritualmente a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos, tem também aquilo que foi nos pedido, a nossa autoridade espiritual, né? A nossa direção, nosso líder espiritual na terra. Isso também é uma adoração ao Senhor. A obediência, no nosso caso, ao nosso pastor, né? Nosso pastor local. Então, isso faz parte da adoração ao Senhor, porque é um mandamento, tá? Outra forma de adoração é quando nós negamos a nós mesmos, quando a gente deixa a nossa vontade de lado. Olha que diz em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia torne a sua cruz e siga-me. Cruz quer dizer morte, morte, no caso aqui, espiritual, né? Eu deixo de fazer a minha vontade para seguir Jesus. Seguir é o quê? É seguir os passos, é fazer exatamente o que ele fez, né? Então, é abrir mão de determinadas coisas que atrapalham a nossa caminhada, né? E a gente fica dando desculpa para não praticar a disciplina espiritual. Então, de repente, porque a gente, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente acaba dando essas desculpas, e isso nos atrapalha, isso nos impede, e isso muitas vezes a gente não toma a nossa cruz, porque a gente faz as nossas vontades, os nossos desejos,
e as coisas de Deus acabam ficando de lado. A adoração, irmãos, a gente precisa entender que ela é constante, né? Eu sempre falo nas escolas dominical, quem participa sabe, que não tem como a gente comer só de domingo, que é no horário, vamos dizer assim, espiritualmente falando, no culto somente, adorar a Deus, dia de igreja. Você come somente no domingo? Ou você come todo dia, você tem 2 refeições, 3 refeições, não importa. Então, a adoração precisa ser diária, não é quando começa o culto e muito menos quando termina. É uma extensão, a igreja, o culto, é uma extensão pública da minha devoção e adoração do Senhor. Então, a igreja, a gente vai lá para se relacionar entre irmãos, né? Temos comunhão entre irmãos, e ela é uma expressão pública, um ato público de quem eu adoro, de quem eu tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Mas ela deve ser uma extensão, não somente o meio único de adoração, ou seja, é diário, é dia a dia, é todo o tempo em espírito de oração. Isso faz parte da nossa adoração, né? Aí eu pergunto, será que estamos adorando a Deus da maneira correta? Irmãos, a gente precisa entender, a gente lendo a Bíblia, a gente entende que a adoração não é do jeito que a gente pensa, ou seja, de qualquer jeito, não é do jeito que a gente quer que seja, mas não como do jeito que a gente quer ou quando oferecemos da nossa maneira, é do jeito que Deus quer que seja. Eu vou estar lendo alguns exemplos aqui que são até interessantes. A gente não vai ler esse trecho, vou ler outros, mas lá em 2 Samuel 6, quando Davi vai levar a Arca da Aliança para Jerusalém, no primeiro momento, e eles estavam levando numa carroça, num carro de boi, e ela passa numa pedra, num buraco, não me recordo, e Uzá, na tentativa de ajudar, ele põe a mão e ele é morto na hora. Então, o que era festa, alegria, acabou virando luto. Entende, irmãos? Eles estavam levando a presença do Senhor, a Arca da Aliança, naquela época, simbolizava a presença do Senhor, a bênção de Deus. E eles estavam levando. Então entende que para você levar a presença de Deus, você adorar o Senhor, não pode ser da nossa maneira, mesmo se você tiver boa intenção. Uzá ali estava com ótima intenção, mas ele pôs a mão e não podia. Aí depois Davi voltou para onde ela estava, a Arca da Aliança, e aí Davi foi pesquisar, foi procurar saber como que se transportava, como que se levava a adoração. E a arca, né, que era a presença de Deus, aí descobriu que tinha que ser nos ombros dos sacerdotes, a cada 6 passos era um animal sacrificado. Entende que tinha toda uma maneira. E a adoração, irmãos, é da forma que Deus quer, não da nossa forma. A gente precisa ter isso muito claro. E como que eu sei? Estudando, praticando as disciplinas espirituais, orando, o Espírito Santo vai falando, e a Bíblia também, ela nos ensina, obviamente. Então a gente precisa entender isso, que a adoração não é da minha maneira, da maneira que Deus manda. Olha só, em Êxodo 40, 33 e 34, quando Moisés estava terminando o tabernáculo, né? O tabernáculo, até que eu citei a Arca da Aliança, que foi colocado nesse momento, né? Que foi quando iniciou-se isso, que Davi lá na frente, eles perderam para os filisteus na guerra e tal, e Davi recuperou. Bom, enfim, e em Êxodo 40, 33 e 34, quando ele terminou de fazer essa arca, ele fala assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra, ou seja, ele acabou, e Deus deu a ordenança de todas as medidas, os materiais, tudo, tinha que fazer certinho. E então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Irmãos, nós tivemos, não sei se vocês se recordam, uma pregação semana passada com o pastor Luismar, e ele falou que precisamos estar em ordem. E aqui, irmãos, enquanto Moisés não fez o último prego, vamos dizer assim, exatamente como Deus mandou, a hora que estava tudo pronto, aí fala: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, aonde não tem ordem, aonde não é feito da maneira do Senhor, não tem a glória de Deus presente. Precisa ter isso muito vivo em nossa mente. A adoração precisa ser feita da maneira que Deus pede. Caso contrário, não funciona. Então, como eu tenho adorado a Deus? Da maneira que Ele pede ou da maneira que eu acho que tem que ser? Né? Deus tem o padrão dele, de qualquer jeito ou sem saber, né? Em espírito e em verdade, sem o culto racional, sem saber o que eu estou adorando, quem eu estou adorando, não vai ter efeito, não funciona. Deus não recebe. Essa que é a verdade. Deus é organizado, irmãos. Sua glória é manifesta após estar tudo no seu devido lugar, de acordo com o seu padrão. Tem um padrão para a gente seguir de adoração. Onde não há ordem, irmãos, não há a presença de Deus. Não há a glória de Deus, irmãos. Quando eu digo ordem, eu digo no sentido espiritual. Se a minha vida não estiver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, eu não consigo me relacionar com Ele. Tem outra forma? Não tem. Né? Então, é muito claro isso. A gente precisa entender que a gente precisa estar de acordo com a palavra para a gente, ou seja, para a nossa vida estar em ordem, para a gente receber a Deus, para a gente nos relacionar com Ele, para a gente entrar, está falando de tabernáculo, no Santo dos Santos. Olha, irmãos, que como eu até puxei um versículo aqui que eu achei bem interessante, quando Moisés estava recebendo a ordem de Deus, os mandamentos, as roupas sacerdotais para o tabernáculo, para a adoração ao Senhor, está lá em Levíticos 16:4. Vestirá ele, está falando do sumo sacerdote, a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, calça de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água e então as vestirá. Quando fala as calças de linho sobre a pele, irmão, é a roupa que vai direto na pele, ou seja, a roupa íntima. Em outras versões fala da cirola, ou seja, até mesmo a cueca. Deus estabeleceu. Entende como Deus é organizado? Como Deus ele pega as coisas nos seus detalhes. E hoje a única coisa que Ele pede para nós é um coração limpo, coração puro, coração quebrantado, coração realmente voltado para Ele. Então, irmãos, sem ordem, sem o culto racional, sem entender o que estamos falando, o que estamos dizendo, por isso que eu falei da canção anteriormente, por isso que se a gente não saber o que a gente está falando, não recebemos a glória de Deus. E está entendendo, irmãos, até aqui? Então, como que deve ser a intenção de adoração a Deus? Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 3, 7 e 8. Como deve ser essa intenção? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo que ele tinha valor, tudo que ele achava que era ganho, depois de Cristo ele viu que não tinha mais valor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Ou seja, irmãos, Paulo entendeu que o dinheiro, que todas as coisas que eram importantes para a vida dele, após Cristo, passaram a ser secundárias. Então, quando a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, é isso. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não que as outras coisas
não sejam importantes, elas devem ser menos importantes do que Deus, do que Jesus. Amém? Então, irmãos, o ponto certo para se chegar a Deus é quando nada nos importar, quando nada for mais importante que Deus. Deus busca comunhão e relacionamento. A importância que Deus quer no relacionamento é a intimidade, a profundidade e, consequentemente, a adoração plena. Então, irmãos, para a gente chegar no Santo do Santo, a gente tem que abrir mão de coisas que são mais prioridades do que a palavra do Senhor na nossa vida, do que Deus na nossa vida. E Paulo fala lá em Atos por que nós fomos criados. Olha só, qual o motivo de nós estarmos aqui na Terra, né? Atos 17, 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, falando de Adão, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus. Ou seja, nós somos criados para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, irmãos, nós somos criados para adorar, para buscar ao Senhor. Então, Jesus, ele veio devolver o que Adão perdeu, né? O direito de estarmos diante de Deus, diante da sua face, né? E Deus busca o relacionamento em nós, constantemente. Então, diariamente, a nossa adoração tem que ser para Deus, né? Olha em Jeremias 29:13, define o padrão dessa intensidade que a gente deve buscar. Buscar-me e me achareis quando buscardes de todo meu coração, de todo vosso coração. Ou seja, quando for realmente de dentro, aquele anseio, aquela vontade, né? Então isso quando a gente buscar essa intensidade que Deus espera, de todo o nosso coração, né? Qual é o primeiro mandamento de Cristo? Está lá em Mateus 22, 36 a 38, qual que eles perguntam qual é o grande mandamento da lei, respondeu Jesus: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vocês estão entendendo, irmãos? De coração, vem de dentro, vem de alma, com todo o seu entendimento, ou seja, racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem eu estou adorando, eu conheço, eu vivo, eu busco. Então, esse, Jesus fala, né, é o primeiro grande mandamento. Irmãos, me lembrei agora de vou até tomar um pouquinho de tempo, de uma história. Quando eu era criança, meu pai ia me dar um carrinho de controle remoto e ele já tinha falado, vamos lá comprar, e no dia que nós fomos comprar, eu vi o carrinho lá e eu fiquei num desespero, numa ansiedade, sabe, aquela vontade de ter aquele carrinho, de poder pegar o carrinho estava lá. Meu pai não mentiu, ele foi e comprou. E eu estava tão desesperado, tão nervoso, ansioso por ter aquele carrinho nas minhas mãos, que ele até ficou bravo comigo. Ele falou: calma, rapaz, você vai ter um treco aí. E assim, irmãos, hoje eu vejo essa vontade de conhecer, de estar com Deus, é como se fosse esse carrinho, vamos, né, de uma forma, exemplificar. É uma vontade que você não vê a hora de estar junto, de se relacionar, e essa vontade tem que ser diária, aumentar cada vez mais, e nós precisamos disso, nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus, e eu tenho que buscar a presença dEle, eu não consigo ficar assim, eu necessito disso, eu não vivo sem a presença dEle. É isso que a gente tem no nosso coração, sabe, irmãos, envolve prazer. Lá em Salmo 1, versículo 2, fala: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Ou seja, antes meu prazer está em buscar a tua palavra, em orar, em adorar. Eu tenho prazer. Salmo 112 também fala, 112:1 fala: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Então, irmãos, envolve prazer. Deus não estabelece, você tem que jejuar tantas vezes, você tem que orar tanto tempo, você tem que ler tantas páginas. Ele espera apenas que o nosso coração esteja inclinado para Ele, sabe, irmãos?
que tem interesse realmente de fato em buscá-lo. Sabe, se o que cremos é verdade em nossas vidas, então a busca de Deus é mais importante e é mais incomparável, a coisa mais incomparável que nós temos. Se a gente realmente crê que isso é verdade, então essa busca tem que ser a coisa mais importante. Então, se eu não creio, se isso não é verdade, então para mim não tem problema algum eu não buscar. Entende? Então eu queria que faça essa reflexão. Você crê verdadeiramente? Você realmente tem essa necessidade de busca? Ou se você não crê, você fala, não é bem assim, então, irmãos, ora a Deus, né? Peça a misericórdia dele, porque se não tem problema, se eu entendo que para mim não tem problema buscar as disciplinas espirituais, fazer oração, alguma coisa errada tem, tá? Pergunte para si mesmo. Acho que a coisa mais importante é a gente perguntar para nós mesmos. Nós temos que ter isso, irmãos, de forma muito, muito intensa, muito viva, né? Mas existem coisas na nossa vida que às vezes a gente trata como mais importante. E a maioria de nós tratando as coisas de Deus de forma moderada. E Deus, irmãos, Ele quer que é um lugar onde Ele é o centro, Ele é o primeiro, Ele é o alvo, Ele é o alvo principal, Ele não divide a sua glória com nada, nem com ninguém. Então, irmãos, se tiver alguma coisa que você acha que é prioridade na sua vida, é melhor a gente começar a rever, porque a prioridade na nossa vida precisa ser Deus. Ele não divide, Ele não aceita nada menos do que isso. Porque eu já falei várias vezes, Deus deu o melhor do que Ele tinha, que Ele tem, aliás, né, que é Jesus Cristo. O melhor que Ele tinha, que é a expressão exata do seu poder, Ele deu por mim e por você. Então o que Ele espera de mim e de você é nada mais, nada menos do que nosso melhor. E o nosso melhor, e muitas vezes a gente troca por um prato de lentilha, né? Deus não quer que a nossa busca por Ele seja por obrigação, porque o Marcelo está falando, nossa, eu tenho que buscar Deus, porque está na Bíblia, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é nada disso. Ele quer que a gente faça isso por desejar. Deus não busca performance, quantidade, Ele busca intenção e qualidade. Coração inclinado a Ele, né? E às vezes a gente busca por obrigação, porque o pastor falou, porque eu assisti a escola dominical agora. Não, Ele quer uma intenção correta, né? Que a gente faça isso, que a gente deseje isso. Olha que Jesus fala em Mateus 15:4, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em outras palavras, ele está falando assim, se for para ficar falando, cantando, e o coração estiver longe, eu estiver pensando em outra coisa, batendo palma, fazendo parte de uma comunidade, enfim, ele está falando, você está perdendo seu tempo, não foi o que eu quis, eu quero que saia de dentro para fora, do seu coração para Deus. Sabe, irmãos, lembra do carrinho de controle remoto, essa ânsia, né? O grande problema que a gente tem, irmãos, são as distrações da nossa vida. Não são pecados, mas muitas vezes essas distrações pode nos tornar, pode tornar pecado, aliás. Quais são as distrações, coisas que tomam o nosso tempo? E a gente sempre fala que não tem tempo, né? TV, Face, Zap, Twitter, mídia social em si, novela. Sabe o que é bom para isso, irmãos? É que no dia do juízo a gente não vai poder falar para Deus que não tinha tempo, porque a gente consegue. Você já parou para ver? Eu acho que você consegue ver quanto tempo você ficou no Face. Tem o celular que consegue medir isso. Eu não conheço, eu sinceramente não sei. Então, quanto tempo a gente perde
vendo fofoca, vendo a vida dos outros, vendo outras coisas, não que você não possa ver, claro que tem coisas que é pecado, pornografia e outras coisas, mas coisas naturais do dia a dia, você não possa ver, hoje a gente até precisa disso, mas eu quero dizer que se a gente usar demasiadamente, a gente de repente está deixando, e como a Paty disse semana passada, né, a gente tem que aproveitar o nosso tempo, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de nos relacionarmos com o Pai, é tempo de nós sairmos mais fortes dessa pandemia, mais fortes em Deus, adoradores verdadeiros em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, faz uma análise, né, voltando a falar dessas questões de mídia, quanto tempo você gasta com essas coisas menos importantes, e nas mais importantes e nas prioridades, quanto tempo você gasta com as coisas que são importantes, com as coisas de Deus, e quanto tempo você gasta com essas distrações, vamos dizer assim. Eu, falando de mim, já passei a noite jogando videogame, já passei a noite vendo TV, assistindo uma série que eu gostava. De repente você pega no final de semana, eu vou assistir a série tal, aí você vai lá assistir 10, assiste a temporada toda, enfim, é errado fazer isso? Não é, irmãos, claro que não, volto a falar, mas só que aí a gente pega um tempinho para oração, um tempinho para a palavra, começa a dar sono, você não consegue ficar mais que, 20 minutos, meia hora, então entende que essas coisas nos tiram o nosso foco de Deus, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente precisa realmente ter uma certa disciplina. Sabe, irmãos, a gente dá mil desculpas para não ler, para não fazer, e qualquer coisa nos distrai, e aí a gente deixa de fazer. Como eu falei, não tem problema. O problema é a prioridade e atenção que a gente dá. E isso Deus não divide. Prioridade e atenção, Deus não divide. Deus ou deveria ser o centro, pelo menos ele deveria ser a prioridade. Primeiro Deus e as outras coisas, se der tempo, não ao contrário. Geralmente a gente faz as outras coisas e Deus se der tempo. Então, irmãos, a gente precisa estar atento, Deus ele não quer que a busca dele, como eu já falei, seja por obrigação, Ele não quer que adoremos por medo, ele quer realmente um coração puro, um coração sincero, que a gente faça tudo isso que eu falei, mas com essa ânsia. Lembrei de outra coisa também, só para a gente concluir, para terminar, vou aproveitar aqui, na pregação também de domingo passado, o culto falou bastante comigo, e além da questão da ordem, o pastor Luizmar citou a multiplicação dos peixes, que foi até a leitura principal, e meditando nessa palavra, depois a gente conversou, a gente comentou, Deus, ele repartiu os pães. Interessante que ele não dividiu, ou seja, ele deu a porção para cada um, ou seja, para saciar, para cada um saciar conforme a necessidade. E eu queria fazer até um adicional, que o pastor colocou também, está lá em João 11:6, eu vou estar lendo aqui para a gente encerrar, que fala assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Ou seja, Jesus deu graça, houve a multiplicação, ele repartiu, e olha o final, quanto eles queriam. Então, irmãos, ele repartiu, ele não dividiu, ele não deu em partes iguais, ele deu a cada um o quanto queria. Todos saíram saciados e sobrou, para mostrar que era a bênção mesmo. Então, como o pastor Luizmar disse, que tinha de sobra, ou seja, se você quisesse mais, tinha lá, ou seja, não limitou. E aí que foi a bênção. É esse que está o segredo, Deus dá aquilo que quanto você quer. Então cabe a mim, cabe a você a querer mais ou querer menos, saciar mais ou saciar menos. E tem de sobra para mim, para você, para quem quiser. Então, irmãos, esse quanto eles queriam é fantástico.
Deus está esperando, está de braços abertos, esperando por mim e por você, a nossa atitude, a nossa adoração, da forma que Ele quer, da forma que Ele manda, que é em espírito e em verdade, com o coração de dentro para fora. Amém? Que Deus possa falar melhor em cada coração aí, medite bastante nessa palavra e que espero que logo a gente esteja falando, tendo essas aulas ao vivo e que a gente possa estar mais fortalecido, mais forte no Senhor. Amém? Muito obrigado. Quero agradecer a todos aí por esses minutos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar melhor em cada coração. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preencho nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo.